Queria agradecer o Nelson pela generosa apresentação, agradecer também a ANPU pelo convite para participar nesse evento que tem pela primeira vez um aspecto tão especial, tão festivo, tão cheio de carga afetiva e que tornou especialmente prazeroso o convívio com o ambiente dos convidados desse encontro. Agradeço a toda a equipe da ANPU pela organização do evento e, claro, pelo toque especial da professora Adelaide, que fez toda a diferença do mundo. O terrível que a gente pode... terrível que a gente não deve se acostumar com isso, porque daqui 2 anos é em São Paulo. E aí todo mundo vai ver o que é bom para o grito. É muito chato fazer a conferência de fechamento, é claro, porque está todo mundo já muito cansado e, sobretudo, muito ansioso para o grande evento final, que é o forró de encerramento lá no Dragões do Mar. Então, vamos tentar fazer isso aqui o mais curto e rápido e sem dor possível, para que a gente possa finalmente ir para a festa. O título que eu dei para essa apresentação tem essa sugestão dos anos de ouro aos anos de chumbo. É obviamente uma referência ao modo como se enraizaram na nossa memória histórica o período Juscelino Kubitschek, como a era dourada do Brasil republicano na segunda metade do século XX, e o período imediatamente posterior da ditadura militar, como os anos de chumbo, um período opressivo, um período de grande desconforto e de turvamento da vida e da cultura nacional. E a tendência que nós temos é produzir, por esse desencontro entre uma imagem tão otimista, tão positiva, tão forte, como a dos anos JK, ser seguida pelos anos de chumbo da ditadura militar, a ideia de que houve uma quebra histórica, uma descontinuidade entre um momento e outro. E muito do nosso debate político contemporâneo se dá em torno de projetos e personalidades que tentam trazer para si a aura do perfil dos anos JK e se prometerem como os continuadores da tradição juscelinista, em detrimento de adversários que representariam alguma coisa mais próximo do legado da ditadura militar. Em grande parte, esse discurso político que é fortemente vigente hoje em dia supõe a existência dessa quebra, dessa descontinuidade no período posterior à Segunda Guerra Mundial. O que eu queria na minha palestra é demonstrar que, em termos estruturais, os processos de transformação tecnológica, científica, econômica que se implantam no país na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, tem uma dinâmica contínua e um desdobramento sem quebra, sem ruptura, desde o período juscelino até os dias de hoje, de tal maneira que não se justifica fazer uma reserva que afaste como um precipício o período dos anos dourados, dos anos de chumbo. Na verdade, eles são mais parecidos, estão mais próximos e se confundem mais do que o nosso coração nos permitiria admitir. Para entrar no mérito do meu argumento, eu precisaria, no entanto, fazer 2 explicações iniciais a respeito de 2 áreas de transformação científica que mudaram absolutamente todo o cenário, não apenas do Brasil, mas do planeta, como um desdobramento da Segunda Guerra Mundial. Esses 2 novos campos de organização da experiência do saber científico e tecnológico são a área da cibernética, por um lado, e do outro lado, a área da topologia geométrica multidimensional. Bom, esse nome é muito feio, portanto, requer uma explicação. Para se partir de uma imagem que ajude a entender como é que se deu o surgimento da cibernética e o que é que ela passou a significar, o efeito que ela passou a ter sobre a realidade, um ponto de partida possível seria pensar em termos da dificuldade que o exército americano enfrentou logo no início da guerra
e que vai ser a razão pela qual se vai desencadear o processo da criação da ciência cibernética. O problema, para colocar rapidamente, era esse. Depois da destruição da base militar americana de Pearl Harbor, os americanos se viram numa situação muito difícil, porque eles tinham que lutar contra o Japão, e para isso teriam que dispor do esteio da sua frota marítima do Pacífico, mas não tinham nenhuma base territorial com a qual pudessem contar para fazer o seu assalto contra o Japão. Isso deixava a marinha americana, a frota americana, muito exposta aos ataques terríveis dos aviões japoneses, da Força Aérea Japonesa, dos Zeros japoneses. O problema era da maior gravidade. Se não fosse resolvido, os americanos perderiam a sua frota e não teriam como enfrentar o Japão. É esse grau de complexidade, esse grau de responsabilidade, a resolução desse problema. Até então, o recurso que se tinha para lutar contra um ataque aéreo era basicamente o canhão antiaéreo. Aquele canhão de fogo duplo que atira projéteis seguidamente em direção ao avião atacante. O problema com esse tipo de equipamento é que ele era manuseado por um artilheiro muito bem treinado, mas que é um ser humano como qualquer um de nós, e portanto tem as limitações do ser humano. E um Zero é um equipamento tecnológico de uma tal velocidade, de uma tal manobrabilidade, que é absolutamente impossível um ser humano conseguir acompanhar com os seus gestos e com a sua elasticidade física. Então, o que acontece é, assim que o Zero se aproxima e o artilheiro tenta focar com o canhão antiaéreo o avião, ele já passou, ou ele manobrou noutra direção, e o artilheiro nunca pega o avião é que pega o navio. E a frota americana estava sendo destruída pouco a pouco por esses ataques. A urgência era como resolver o problema de um ataque eficiente aos aviões japoneses. Para isso, eles convocam um personagem que, a partir daí, vai se tornar provavelmente o homem que teve o maior impacto na história da segunda metade do século XX. Um homem que, apesar de ter essa enorme importância, é, infelizmente, ainda muito mal conhecido. Norbert Wiener. Ele era filho de um imigrante alemão, uma família pobre que migrou para o meio oeste americano. Mas ele era muito estudioso e tinha uma inteligência excepcional. De tal maneira que ele obteve o seu doutorado em Harvard aos 18 anos de idade, em matemática teórica. Repito, doutorou-se em matemática teórica em Harvard aos 18 anos de idade. Esse é o homem. O que causou um grande problema, porque a universidade é muito mal preparada para enfrentar o problema da inteligência dentro da universidade. Gente muito inteligente causa um abalo no sistema, porque é um sistema muito estável e muito regrado e muito hierárquico. E quem é muito inteligente tende a começar a atravessar as fronteiras, os campos, as áreas, as disciplinas, as grades curriculares. Então, a academia americana deu ao problema uma resolução do tipo promover e jogar para longe, chamado up, and away. E deram então a ele de presente uma bolsa de estudos para estudar na Europa para o resto da vida dele. Ele aproveitou muito bem a oportunidade, foi para a Alemanha, em Gothenburg, ele estudou com os melhores matemáticos alemães. Depois foi para Cambridge, na Inglaterra, estudou, entre outros, com Bertrand Russell e com Ludwig Wittgenstein. Então ele já era uma inteligência prodigiosa, se tornou um homem absolutamente extraordinário do ponto de vista dos seus dotes intelectuais, dos seus conhecimentos e da sua elasticidade mental. É esse nome que vai resolver o problema para os americanos. Então, desesperadamente, eles chamam de volta o nome Wiener para vir para formar uma equipe e tentar dar uma solução técnica para a questão da eficiência da defesa antiaérea americana na frota do Pacífico. E aí ele cria um sistema que adapta radares e células fotoelétricas aos canhões, de tal maneira que, assim que os aviões japoneses entrassem no limiar de captação dos radares, o radar
por si só, já focava o canhão no avião e rapidamente ia captando informações sobre qual é a velocidade desse avião, qual é a direção em que ele vem, qual é o grau de manobrabilidade que esse modelo de avião tem, qual é a velocidade do vento, qual é a umidade relativa do ar, de tal maneira que quando o avião entrasse na linha de alcance de tiro do canhão, ele já estava completamente enquadrado e inevitavelmente seria abatido. A situação se inverte completamente. Daqui por diante, os aviões japoneses é que não conseguem mais atacar os navios da esquadra americana. E é por isso que eles vão adotar a técnica kamikaze, porque não se testava mais nenhuma outra alternativa. Portanto, qual foi a resolução que o professor Wiener deu para o problema? Ele criou o princípio da automação. Ou seja, o canhão só se torna eficaz se ele não for manipulado por um ser humano. Se ele for todo controlado pelo mecanismo automático do próprio equipamento militar. A maneira de resolver o problema humano foi substituir o humano pela máquina. E o que a máquina fazia, ela captava as informações do ambiente externo, repassava ao sistema de informativo que traduzia essas informações em termos de algoritmos matemáticos. Esses algoritmos matemáticos eram retroalimentados para dentro do sistema, que os transformava em ordens de comando para a operação do equipamento em termos de obtenção da máxima eficácia destrutiva. Uma operação toda ela feita em sentido de ida e volta. Tanto o canhão era capaz de interpretar a realidade fora dele, como assim que ele interagia e acertava ou não acertava o avião, ele recebia de forma a informação se o foco está certo, se o foco está certo, para que ele pudesse corrigir os percursos até que, enfim, o resultado final fosse alcançado. Ou seja, a automação significa o resultado vai ser tão mais efetivo, tão mais preciso, quanto menos tiver participação humana, quanto mais tudo for reduzido a uma operação de algoritmo matemático. As bases dessa ciência, então, da automação são a miniaturização dos equipamentos, a informação, ou seja, esse modo de captar informações do ambiente externo e reduzi-las matematicamente a fórmulas matemáticas que virem comandos de operações consecutivas e que são retroalimentadas dentro do sistema num processo de feedback.